Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa obra que é um verdadeiro soco no estômago da literatura em língua portuguesa. É hora de entender o que é, afinal, a Terra Morta. Olha, só o título já dá um arrepio, né? Terra morta. Mas como assim? Como uma terra pode morrer? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Vamos investigar o que exatamente transformou um lugar que era cheio de vida num cenário de exaustão completa. Então, para a gente entender a obra, o primeiro passo é conhecer a testemunha. Quem foi a pessoa por trás dessa denúncia? Quem teve a coragem de colocar isso no papel? E aqui está o ponto talvez mais importante de todos. Castro Soromenho não era um observador de longe, um estrangeiro. Pelo contrário, ele era parte do sistema, uma peça dentro da engrenagem colonial portuguesa na África. É justamente essa visão de quem estava lá dentro que dá uma autenticidade assim brutal para tudo que ele escreveu. E essa linha do tempo mostra bem essa contradição, né? Ele nasceu no sistema, filho de um administrador colonial, depois ele mesmo foi funcionário desse sistema. E no fim, se tornou um inimigo tão grande que o próprio sistema o expulsou. A publicação de Terra Morta, lá em 1948, foi o grande grito de ruptura dele. Foi um momento em que a testemunha resolveu quebrar o silêncio. Ok, agora que a gente já conhece a testemunha, vamos entrar na cena do crime. O que era, de fato, essa tal de Terra Morta? E aqui a gente desvenda o mistério central. A Terra Morta não é um lugar no mapa, é uma condição humana. Soromenho usa essa metáfora para descrever uma sociedade que foi levada à exaustão, uma cultura que foi sangrada até não poder mais pela exploração. É, no fundo, a morte da alma de um povo. Essa imagem é praticamente a autópsia da Terra Morta, porque essa morte não teve nada de natural. Foi, na verdade, um assassinato cometido com base em pilares bem concretos. Primeiro, o trabalho forçado, que esmaga o corpo, que suga a vida. Depois, o apagamento cultural, que proíbe as línguas, as tradições, que apaga a memória de um povo. Aí, vem a desintegração social, que joga vizinho contra vizinho e destrói os laços da comunidade. E, por fim, o resultado de tudo isso, um desespero que envenena a alma. Mas o livro não é só uma certidão de óbito, não. Pelo contrário. Escrever sobre essa morte foi paradoxalmente um ato de resistência muito poderoso. Um grito, sabe? Um grito literário que se recusa a aceitar o silêncio. Nossa, poucas frases poderiam resumir tão bem o sentimento do romance quanto essa. É a voz da exaustão completa, total. Uma terra e um povo de quem tudo foi tirado sem receber absolutamente nada em troca. Não é nem raiva, é um cansaço profundo, quase terminal. E esse slide aqui coloca a mentira e a verdade uma do lado da outra. De um lado, a propaganda, né? O mito da tal missão civilizadora. Do outro, a realidade que o Soromenho simplesmente escancara. Um sistema de extração brutal que trata a gente como se fosse combustível. Terra Morta não só conta uma história, ele destrói uma farsa. E foi justamente por expor essa verdade que o livro se tornou um marco. Ele não só ajudou a fundar o que a gente chama de neorrealismo em Angola, que é aquele movimento focado em mostrar a realidade social sem filtro, nua e crua, como também virou uma peça-chave para a gente entender o legado do colonialismo em qualquer lugar do mundo. E a gente termina com essa provocação. A denúncia do Soromenho foi feita há mais de 70 anos. Mas, quando olhamos para as desigualdades, para as feridas sociais, para os desafios econômicos em tantas nações pós-coloniais hoje, a pergunta que fica é: será que um pedaço daquela terra morta ainda não vive entre nós?